Olá, tudo bem? Vou compartilhar uma história contigo. Se você tem dor lombar, fica até o final, que você vai compreender mais um dos motivos da causa da dor lombar. Eu vou contar a história desse paciente, que é uma história muito interessante. Esse paciente ele veio morar para Toledo, ele morava em outra cidade, ele veio morar até Toledo. E quando ele veio para cá, ele me procurou. Só que ele me contou toda a história dele. Ele fazia 3 anos que tinha ocorrido um fato de travamento. Ele travou a coluna, a lombar dele, na academia. Só que ele me contou a história. Ele foi pegar uma anilha, essas de 5 quilos, para colocar na barra. E a anilha de 5 quilos para ele é leve, ele era uma pessoa forte, uma pessoa que fazia atividade física. Ele já fazia atividade física há um bom tempo. Então aquela anilha não era pesada para ele. E ele foi colocar e travou. Falou, Éder, as pessoas tiveram que me ajudar. Eu tive um maior trabalho para ir embora. Quando eu consegui ir embora, eu só queria descansar, deitar. Eu fui, descansei e no outro dia eu fui procurar tratamento. Ele falou, e devido a esse peso que eu estava erguendo, eu travei a coluna. E daí eu comecei a conversar com ele. Falei, mas poxa, mas você me disse que faz um bom tempo que faz academia. Sempre fez uma atividade física. Que é uma pessoa forte. Você acredita que esse peso seria o suficiente para travar sua coluna? Daí ele falou, poxa, sabe que você pensando dessa forma, eu acredito que não seria o suficiente para travar minha coluna. Daí eu disse a ele, então, você travou, tratou, melhorou até certo ponto, e a dor permanece. Se você já fazia atividade física, esse peso é leve. Então nós vamos ter que pensar por que esse peso foi o suficiente para travar sua coluna. Então eu comecei a investigar. Eu expliquei a ele que poderia ter várias relações. E eu comecei a avaliar, eu constatei que o intestino dele estava com as alças distendidas. Na palpação, ele sentia dor à palpação. E eu trabalhei a mobilidade desse intestino. E ele me questionou, Éder, mas como que o meu intestino vai influenciar na minha lombar? Que relação que tem? Eu expliquei a ele, tem uma membrana que sustenta os intestinos. Essa membrana, ela se insere na região lombar. E por causa dessa membrana, o teu intestino pode influenciar sobre a sua lombar, porque tem uma relação anatômica. Ele ainda ficou um pouquinho confuso, daí eu expliquei para ele, quando nós respiramos, não tem que tudo subir, nós vamos puxar o ar, tudo sobe, nós soltamos o ar, tudo desce. Falei, os órgãos também têm que se movimentar, assim é como o seu intestino tem que se movimentar. Falei, se seu intestino não se move muito bem, ele começa a tensionar outras estruturas. Daí ele conseguiu compreender um pouco melhor. Falou, sabe que então tem uma relação, se o intestino não move bem, ele pode puxar tudo que tem à sua volta, pensando assim, de uma forma assim. Eu falei, isso, pode acontecer isso, gerar tensões, isso mesmo. Então eu trabalhei a mobilidade do intestino dele, verifiquei algumas outras relações e dei continuidade ao tratamento. Ele relatou uma melhora muito boa do quadro dele, a dor quase zerou. Só que a dor permanecia por um tempo e depois começava a voltar. E na avaliação, nós tínhamos constatado que alguns alimentos poderiam estar fazendo mal para ele. E ele se sentia um pouquinho, ele não queria retirar aqueles alimentos para fazer um teste. E eu insisti, ele falou, vamos tentar mais um pouco, se você trabalha um pouco mais o meu intestino, ver se tem algumas outras relações, eu venho mais vezes. E nós temos continuidade. Se eu não me recordo bem, foram 3 ou 4 sessões. Na 4ª sessão, eu insisti novamente, ele foi embora. Daí, quando ele veio novamente, depois de um tempo, ele por conta tirou aqueles alimentos.
antes de vir. Ficou ali 7 dias sem aquele alimento. E ele veio para me contar que a dor tinha melhorado. Então aqueles alimentos estavam influenciando o intestino dele dessa forma, fazendo com que o intestino tensionasse a lombar dele, dificultasse ali a mobilidade e causasse dor. E ele conseguiu entender. Ele estava impressionado que ele nunca tinha visto uma relação intestino, alimentação e isso poderia gerar um problema na coluna. Então, esse paciente eu encaminhei ele a um profissional de nutrição, onde esse profissional provavelmente fez uma adequação da alimentação dele para melhorar esse intestino. E depois esse paciente não voltou mais. Eu acredito que a dor dele esteja acabado, assim como ele veio na sessão sem dor. Então nós temos que estar muito atentos numa avaliação para saber o que está causando a dor lombar. Nem sempre a sua dor lombar é causada pela mesma situação do seu vizinho, do seu amigo. Então não existe um padrão. Há várias situações que podem gerar dor lombar. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo se estiver aí no Facebook. Curte o nosso vídeo. Marque seus amigos. Vai lá nos comentários, marque seus amigos. Se você estiver no YouTube, compartilhe esse vídeo. Manda para amigo seu que tem dor lombar, para que ele fique sabendo. Vamos disseminar essa informação, para que mais pessoas sejam beneficiadas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.